Os anjos sempre ocuparam um lugar de fascínio na imaginação religiosa da humanidade. Na tradição judaico-cristã, eles aparecem como figuras intermediárias, seres celestiais que transitam entre o humano e o divino, levando mensagens, executando ordens e simbolizando a proximidade de Deus com o mundo. Como afirmou Jacir de Freitas Faria, renomado teólogo e exegeta, os anjos bons são a ponte entre Deus e a humanidade, expressão que resume a função essencial desses mensageiros espirituais. Jacir de Freitas Faria não apenas estuda os textos bíblicos, mas também dedica sua vida a interpretar a simbologia contida neles. Doutor em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, mestre em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e professor de Exegese Bíblica, Faria explora os significados mais profundos dos textos sagrados. Membro da Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica e sacerdote franciscano, ele também é autor de diversas obras importantes que unem fé, história e interpretação crítica. O texto que inspira esta reflexão está no Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 a 12. Ali é descrita uma batalha no céu entre o arcanjo Miguel e o dragão, numa narrativa de forte simbolismo. Essa passagem é lida com especial atenção na festa litúrgica dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, dia em que a Igreja recorda a atuação desses mensageiros celestiais. Mas uma pergunta provocativa surge: por que celebrar a memória de seres que muitos consideram imaginários? Seria possível afirmar que os anjos não existem e, mesmo assim, entender a riqueza desse texto? No Apocalipse, Miguel aparece liderando os exércitos de anjos contra o dragão, que também conta com seus próprios anjos. Essa luta cósmica é vencida pelo lado de Miguel, representando a vitória do bem sobre o mal. Mas surge a curiosidade: quem é Miguel? Quem é o dragão? E por que ele também tem anjos combatendo a seu lado? O texto abre um campo vasto de interpretações simbólicas e históricas. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está repleta de menções a anjos. Eles aparecem na narrativa da tentação de Jesus no deserto, quando o auxiliam após sua provação, e estão presentes também no episódio de sua prisão, quando Jesus menciona que poderia invocar legiões de anjos. Apenas no livro do Apocalipse, a palavra anjo surge dezenas de vezes, o que demonstra a centralidade dessa figura na visão cristã primitiva. Os anjos cumprem funções diversas. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, é considerado o mais importante no judaísmo, o primeiro entre os anjos. Por isso recebeu o título de arcanjo, termo formado no grego por arché, princípio, e ângelos, mensageiro. Sua identidade, portanto, é a de um mensageiro primordial, o príncipe dos anjos, aquele que representa a soberania divina diante das forças hostis. Na devoção católica medieval, Miguel foi associado ao papel de guardião das almas no momento da morte. Sua figura tornou-se aquela que protege os fiéis no juízo final e, em especial, na hora derradeira de cada pessoa. É nesse contexto que surge a devoção a São Miguel e Almas, título sob o qual ele é lembrado como protetor contra os perigos do inferno e intercessor junto de Deus. Sua imagem frequentemente é representada com uma balança, símbolo do peso das almas diante do tribunal divino. Gabriel, cujo nome significa Deus mostrou-se forte, é lembrado principalmente como o anjo da Anunciação, aquele que transmite a Maria a notícia do nascimento de Jesus. Sua função está ligada diretamente ao anúncio da Boa Nova, tanto que o termo evangelho deriva da mesma raiz que ângelos, mensageiro. Gabriel é descrito como compassivo e paciente, atributos que revelam sua proximidade com os mistérios da revelação. Rafael, por sua vez, significa Deus curou e é conhecido pela narrativa de Tobias, onde aparece como guia e protetor do jovem Tobite. É o anjo da cura e do cuidado,
especialmente lembrado em contextos de doença e fragilidade. A tradição posterior passou a reconhecer Gabriel e Rafael também como arcanjos, unindo-os a Miguel como trio principal das hierarquias angélicas celebradas pela Igreja. Mas, além desses, a tradição mística cristã e judaica fala de 7 arcanjos: Miguel, Gabriel, Uriel, Chamuel, Rafael, Jofiel e Zadiel. Embora nem todos sejam mencionados diretamente nas Escrituras, sua lembrança atravessou séculos de devoção popular e influenciou artes, ícones e até vitrais de igrejas. Em muitas representações, esses 7 aparecem juntos, como guardiões do trono divino. No entanto, a Bíblia também fala de anjos maus, aqueles que se rebelaram contra Deus. Eles aparecem como agentes da destruição, como no episódio do anjo exterminador no Êxodo, que fere os primogênitos do Egito, ou em narrativas do deserto, em que a ira divina se manifesta por meio de anjos. Em contrapartida, surge também a devoção ao anjo da guarda, um ser protetor que acompanha cada pessoa em sua vida, ideia que se popularizou sobretudo a partir da tradição cristã. Os nomes dos anjos, quase sempre terminados em El, trazem consigo a referência direta a Deus, pois esse sufixo significa justamente divindade. Assim, cada nome angélico é um reflexo do próprio ser de Deus, um modo de aproximar sua transcendência à realidade humana. O judaísmo utilizou essa linguagem como recurso para falar da presença de Deus sem incorrer na pronúncia direta do nome sagrado, proibida por temor de idolatria. No Evangelho de João, ao afirmar que anjos sobem e descem do céu, Jesus revela que a presença de Deus se torna concreta no meio do povo. A escada de Jacó, na qual anjos transitam entre os céus e a terra, simboliza esse mesmo mistério. A comunicação incessante entre a eternidade divina e a fragilidade humana. O Apocalipse, contudo, dramatiza esse encontro em forma de batalha. A luta entre Miguel e o dragão é descrita como a grande disputa entre o bem e o mal, entre a fidelidade a Deus e a corrupção representada pelo Império Romano. O dragão simboliza o poder opressor, identificado ao mesmo tempo com Satanás e com as forças imperiais que perseguiram os cristãos. Miguel derrota a serpente, identificada com o mesmo animal que enganou Eva no Gênesis e que, na tradição posterior, tornou-se imagem de Satanás. A vitória de Miguel é sinal da soberania divina sobre todas as forças do mal. Ao final do livro do Apocalipse, outro anjo acorrenta o dragão, lançando-o no abismo por um tempo determinado, até que sua ação volte a ser permitida, num ciclo de luta constante. A Igreja, ao longo dos séculos, transformou a imagem de Satanás em figura caricata, com chifres e rabo, em parte como recurso pastoral do medo. Essa construção popular buscava reforçar a necessidade de proteção espiritual e a importância da intercessão de Miguel na defesa das almas. Assim, a angelologia tornou-se também instrumento catequético e pedagógico. O poder de Miguel, segundo o Apocalipse, provém do sangue do Cordeiro e do testemunho dos fiéis. A vitória não é apenas militar, mas espiritual. É o anúncio do Evangelho e a perseverança das comunidades cristãs que vencem o dragão. Para alguns teólogos, como Calvino, Miguel poderia ser uma representação simbólica do próprio Cristo, embora essa interpretação tenha sido rejeitada posteriormente para evitar a confusão entre Cristo e os anjos. A ponte entre céu e terra, função própria dos anjos, é também expressão da solidariedade divina com a humanidade. O sonho de Jacó, em que anjos sobem e descem pela escada celeste, é lembrado como metáfora dessa presença. Eles não são seres autônomos, mas instrumentos da ação de Deus, colocados a serviço de sua vontade e da defesa dos mais fracos contra o mal. Não possuindo corpo humano, os anjos são descritos como puros espíritos, sem vida sexual ou biológica.
Quando a tradição fala de anjos caídos que se uniram a seres humanos, trata-se de leituras simbólicas sobre a corrupção espiritual que invade a ordem divina. Esses anjos rebeldes, expulsos do céu, continuam atuando na terra como tentadores e adversários, mas não têm mais acesso à plenitude do trono divino.